Olá, bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e eu parei para tomar café aqui e o meu material de anotações, né, estava aqui em cima da minha mesa, está aqui em cima da minha mesa, porque eu tô lendo A Igreja Sob Ataque e esse livro aqui, gente, eu quero muito fazer a resenha aqui. Tô terminando de ler, fiz muitas anotações, porque realmente esse livro me surpreendeu. E aí eu suspendi o café para poder falar de tremendas trivialidades. Foi o livro que eu terminei de ler, já tem resenha lá no Telegram, escrita, né, com todos os detalhes das minhas anotações. E eu tenho feito desse jeito e tem dado muito certo, que é fazer assim, ó, em forma de fichas. E aí, capítulo a capítulo, eu vou colocando o que eu entendi. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu queria falar é que esse livro do Tremendas Trivialidades, do Chesterton, foi o livro que me deu aquela ideia de que esse é o livro para você começar a ler Chesterton. Por quê? Porque eu vi nesse livro muitos temas que o Chesterton trouxe naqueles livros mais difíceis, né? Eu comecei a ler Chesterton pelos livros mais difíceis. Não recomendo. O caminhão passando. Não recomendo. Agora, o Poço e os Charcos e o Tremendas Trivialidades tem um Chesterton assim mais leve no Tremendas Trivialidades e tem um Chesterton mais sério no Poço e os Charcos, mais denso, sem muitos paradoxos e tudo mais. Já o Tremendas Trivialidades tem os paradoxos, só que como ele fala de coisas bem pequenas assim do dia a dia, você não se frustra tanto por não entender os paradoxos, certo? Então, eu acho que para você treinar a leitura do Chesterton, é bom você começar com o Tremendas Trivialidades. Muitos temas que eu já tinha visto, são 39 artigos aqui, né? Muitos temas que eu já tinha visto aparecem aqui, e um deles, eu até anotei aqui, é aquele sobre ver as coisas importantes sem a familiaridade. Que a familiaridade faz com que você não veja as coisas. Quanto mais você olha para aquela coisa, menos você a vê. E isso vai aparecer quando ele vai falar de fazer parte do tribunal do júri e também dele sair da Inglaterra para voltar, para poder ver a Inglaterra com os olhos de surpresa, certo? E isso é interessante porque ele fala nesse aspecto da justiça, da beleza das coisas cotidianas, na importância do seu país, da sua família, de você entender a grandeza de tudo isso que você tem, que você deixa passar batido pelo costume, certo? E até ele fala no início que ele conta a história de Pedro e Paulo, né, que são duas crianças, um quer ser um gigante e o outro quer ser um pigmeu. E que o gigante acaba desprezando as coisas porque ele está em desconformidade, ele está desproporcional ao universo, certo? Então ele vai ver, por exemplo, o Niagara Falls, né, uma grande cachoeira, um grande monumento como uma coisa pequena e ele não vai ter prazer naquilo ali, certo? Já o pigmeu não, ele dentro de um espaço pequeno, dentro de um jardim diminuto, ele consegue ver grandes aventuras, grandes belezas, coisas incríveis. Então ele vai falar, esse livro, no caso, esses artigos que eu vou colocar aqui nessa coluna, vão ter esse olhar do exagero, certo? Então, realmente são... Outro caminhão passando. Realmente são trivialidades, sabe? São coisas que às vezes até parecem, assim, como que o Chesterton traz uma coisa tão banal para aprofundar um assunto tão bom. Por isso que ele faz um bom resumo da ideia, né, da filosofia do Chesterton. Outro ponto que ele levanta é a humanidade simples, né? Porque ele vai tratar isso no Homem Eterno, quando ele fala do homem das cavernas e o homem na caverna. A ideia do homem pré-histórico, né? E como que as pessoas se confundem com o homem pré-histórico. Eles não conseguem admitir um homem pré-histórico simples e tudo mais, e ficam confabulando o que poderia ser o homem das cavernas, e o homem na caverna, que é o nascimento de Jesus. Então essa ideia aparece também. A figura da árvore que faz o vento também aparece aqui, e já apareceu em outro livro, agora eu não vou lembrar qual, gente, vocês vão me desculpar. Eu não consigo mesmo lembrar em qual livro que eu li sobre essa ideia da árvore que faz o vento, que é essa inversão que a modernidade faz
da causa e efeito do que é espiritual e material. Em outras palavras, é o vento que balança a árvore. Os acontecimentos sociais acontecem por fatores invisíveis. E ele usa isso para falar sobre as leis que querem obrigar, por exemplo, que os homens a fazer aquilo que a virtude que faz. Então ele sempre fala muito dessa lei da lei seca, né? Sobre você proibir as pessoas de beber, ele sempre fala isso. E essa ideia aparece nesse livro também. O que eu quero destacar é que o estilo e os temas desse livro são feitos de forma muito leve, né? O livro é perfeito para introduzir os novos leitores à obra não literária do Chesterton. Eu já falei isso aqui. Tá. Eu vou levantar esse ponto aqui. Eu falei com uma colega minha, eu falei assim, Thaisa falou. Eu falei, Thaisa, você tem tremendas trivialidades aí? Aí lá, Bruno, eu tenho, mas eu larguei e tal, cansei desse livro, não estava entendendo direito. Eu falei, poxa, mas esse livro é bom. Aí ela falou, eu cansei de ler Chesterton. Porque ele dá um nó na minha cabeça, ele vai muito longe e volta realmente, muita digressão, muito paradoxo, e aí você fica cansado de ler e tal. E eu dou total razão para ela, gente, total. Esse livro pode sim, né, como a Tatiana Feltrin falou, ela fez uma resenha também, esse livro pode se tornar cansativo se você ler ele assim de capa a capa. Mas não era assim que as pessoas liam os textos do Chesterton, né? Eles liam semanalmente ou diariamente e tal. Aí você pega ali quatro textos desse, pode ficar cansativo. Mas, quando você... Por isso eu tô falando, você pega todos... vou ler todos os livros do Chesterton. Tem uma hora que você cansa, porque você se perde ou no paradoxo, ou você se perde no contexto histórico, porque ele usa muito contexto histórico, né? Ele é uma pessoa ali que fala para as pessoas do seu tempo mesmo, em jornais, então você fica assim... Os artigos podem ficar um pouco deslocados se você não tiver uma cultura tão abrangente da Inglaterra no tempo do Chesterton. E, claro, por isso que toda vez que você aprender alguma coisa a mais de história, que é o que está acontecendo comigo lendo A Igreja Sob Ataque, você vai entender melhor os paradoxos do Chesterton, certo? Tá acabando minha bateria. O que eu coloquei aqui? Tá. Lá no Telegram eu coloquei, né, capítulo a capítulo, que eu tentei entender. Alguns eu não entendi, então eu não escrevi nada. E os que eu entendi, eu fui colocando a ideia central. Tipo assim, você vai ler esse texto aqui para achar essa ideia aqui que o Chesterton quer chegar. Talvez ajude, né? Então, por exemplo, se você pegou esse livro e falou, nossa, eu não entendi onde é que o Chesterton queria chegar com isso aqui, talvez seja um que eu tenha entendido e a ideia central esteja ali. Então, se você tem dificuldade, entra lá no grupo Telegram, que geralmente não. Eu estou me esforçando para deixar as minhas resenhas mais completas lá. Para poder ajudar quem está lendo esses livros, certo? Porque não tem vídeo aqui, porque eu leio os livros. Se eu fizesse resenha sem ler o livro, tinha mais resenha aqui, entendeu? Mas como eu leio o livro, quase não tem. Essa treta da Tatiana foi maravilhosa. Então é isso. Outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, é o seguinte, duas coisas. Eu estou fazendo uma rifa do Miguel, né, do chá de bebê do Miguel, que tá para chegar aí mês que vem. E tem algumas coisas faltando ainda no enxoval dele, né? A gente tá tendo que comprar roupa de cama, comprar guarda-roupa, essas coisas. E tá faltando, né? Ainda a gente tá correndo atrás. E eu também estou precisando de espaço, então eu também estou vendendo alguns livros da minha biblioteca. E essa comunicação eu estou fazendo toda mais no Telegram. Então, se você estiver interessado em saber quais livros que eu estou vendendo, ou participar da rifa, é R$10 só, com R$200 de prêmio, você entra lá no Telegram, comenta aqui embaixo também, a gente vai conversando, entendeu? E então, a próxima resenha que vai sair aqui no canal, eu espero, né, seja esse aqui, A Igreja Sob Ataque, porque eu realmente estou maravilhada com esse livro. Ele me surpreendeu, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado, gente. Esse livro aqui, é da Eclésia. E eu recebi esse livro já tem um tempo, já em parceria com a Eclésia. E quando a Tatiana Feltrin falou que ia ler, eu peguei, né, e falei, vou ler também, vou pegar pra ver a opinião dela e tal. Só que eu só consegui terminar, já tem uns 10 dias, gente, que eu coloquei a resenha lá no Telegram, acho que foi isso. E fiquei sem celular. Tava gravando aqui
as meditações da quaresma e eu fiquei sem celular. Não tinha como eu gravar. Desculpa aí, eu vou tentar pegar daqui pra frente, né? Não tem como colocar em dia, porque eu realmente não tô tendo muito tempo. E eu fui no médico ontem, tive que tomar antibiótico por causa de uma gripe mal curada, um troço esquisito. Mas é isso aí, tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. E lembre-se também de comprar sempre pelo link que eu deixo aqui embaixo na Amazon. Tá bom? Tchau.